Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Sem perda de tempo, eu quero aqui trazer um vídeo completamente diferente dos demais vídeos que eu venho trazendo aqui no canal. E deixo os créditos ao canal Inteligência LTDA. Sim, esse corte trago do canal Inteligência LTDA e vou deixar o link do canal Inteligência LTDA aqui na descrição desse vídeo. E entre nesse canal, é um canal muito abençoado, é um canal que traz um conteúdo rico e de pessoas inteligentes. Então eu deixo os créditos ao canal Inteligência LTDA. Tem um podcast, um médico, um cirurgião, por nome, deixa eu pegar o nome dele aqui, Fernando Lemos, isso mesmo. Ele teve uma experiência e ele conta essa experiência. Ele vê demônios retirando a alma de pessoas. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, depois deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Se você não concorda, eu respeito a sua opinião perfeitamente, mas preste bem atenção. Eu achei válido trazer aqui para o canal para que você possa deixar a sua opinião e desde já sou muito grato por você estar aqui. Sou muito grato por você estar aqui ao meu canal. Deus abençoe os nossos inscritos e também aqueles que vão se chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Vai ativar o sininho de notificação, vai até mesmo deixar o comentário. Quando você deixa o teu joinha, o teu like, é muito importante para o canal. Aqui embaixo vai estar um link para poder entrar em um grupo de WhatsApp para adquirir um mini curso escatológico e uma agenda 2030 totalmente gratuito. Se você gosta de conhecimento da palavra de Deus, eu te convido para você entrar nesse grupo, para que você venha adquirir mais conhecimento da palavra de Deus, um curso escatológico, e você vai entender mais da vinda de Cristo, arrebatamento e assim vai indo, tá bom? Preste bem atenção, o que esse médico relata sobre a sua experiência é muito forte. Preste bem atenção. Vilela, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra. Não, que isso, que honra. Eu estar aqui contigo e falar com o teu público. É minha. E eu gostaria que esse podcast ficasse marcado na vida de pessoas do mundo todo que vão nos assistir agora, e muitos me mandaram mensagens dizendo que vão estar trabalhando agora, que vão poder assistir só depois. Ah, isso acontece, assim, tem gente que vê na live, mas isso daí fica pra sempre na internet, então vai ser legal. O que nós vamos tocar em relação a hábitos. Ah, é? Poucos falados, que são cheios de tabus, que na verdade mudam a saúde e geram vida. Tem uma coisa, Vilela, antes de eu te responder de onde é que eu venho, que eu digo muito para meus pacientes, é uma frase minha, é uma coisa tão simples, mas algumas pessoas acabam refletindo. Eu sempre digo assim, eu sou cirurgião, da parte de intestino de reto de anos, e eu digo, nós só temos uma vida, só uma. Se nós não cuidarmos dessa única vida que nós temos, todos os nossos sonhos, anseios, projeções, planos com os filhos, planos profissionais, planos em relacionamentos, eles são interrompidos. Claro. E é isso que eu observo, infelizmente, seguidamente e semanalmente na minha clínica privada. Por hábitos ruins, por desconhecimento de algumas coisas? Porque assim, ó, Vilela, eu penso o seguinte, ó, existem princípios milenares, tá, que eles são imutáveis. Ainda mais quando um princípio ele é divino. Existe um princípio milenar que ele é muito bem descrito no Novo Testamento da Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, que diz assim, sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Em resumo, o que tu plantar, vai colher. Tu vai colher. Então, por exemplo, é o seguinte, você semeia amizade, companheirismo, confidencialidade em relação a alguma coisa que você me conta, eu vou colher bons amigos. Você é uma pessoa que planta egoísmo, falsidade, hipocrisia, tu vai colher falsos amigos. Se tu plantar bons hábitos, se você plantar prevenção,
tu colhe saúde. Qualidade de vida. Tu colhe vida. E como a vida só tem uma, não esqueçam disso, só tem uma. Todas as tuas fichas, todo o teu empenho tem que ser em relação à tua saúde, à tua vida. Porque tudo o resto, Vilela, fica para trás. E o que eu observo é o seguinte, ó. Quando a gente é pequeno e nós vamos parabenizar alguém, ou a gente recebe, o que a pessoa diz para ti? Eu desejo que tu tenha muita saúde, não é isso? É. Só que quando as pessoas são jovens, a gente não entende isso, né? Não. A gente consegue entender quando passa dos... que tu acaba tendo algum tipo de doença ou tendo algum familiar que adoeceu ou que morreu. E você começa a ver como é importante entender que esse maior bem que Deus nos deu para administrar, que é a vida, é algo muito sério. E na verdade as pessoas chegam na minha clínica muitas vezes sem ter plantado bons hábitos, sem ter plantado prevenção. Por quê? Às vezes por desleixo. Muitas vezes é por falta de conhecimento. Na minha área, na coloproctologia, que eu já chego te dizendo que é uma das áreas mais, entre aspas, elitizadas do mundo. O que quer dizer elitizadas, Vilela? Não é que é uma área de rico. Coloproctologia é uma das áreas cirúrgicas que menos tem especialistas no mundo. Tá brincando. Tem países da Europa que não tem coloproctologistas. Tem menos de 3% das cidades do nosso país tem coloproctologista. E por quê? As residências médicas de coloproctologia são muito poucas, né? E é uma especialidade mais ou menos nova. Quando você fala residência, significa o quê? É que assim, ó, a faculdade de medicina tem 6 anos, correto? Certo. Depois você tem que fazer a tua primeira residência médica. Por exemplo, muitas pessoas leigas acham que todo médico é cirurgião. A maioria dos médicos não é cirurgião, mas o médico é clínico. Vamos citar um exemplo, por exemplo, cardiologista é um médico clínico que não opera. Gastro é clínico, trata a parte disso, mas é um médico clínico. Dermatologista, endocrinologista. O coloproctologista é o seguinte, tu tem que fazer cirurgia geral, cirurgia digestiva, tem que operar tudo, fígado, pâncreas, rins, fazer cirurgia bariátrica, para depois tu fazer a especialidade da coloproctologia. Não são muitos locais que têm a especialização de coloproctologia. Agora está abrindo um pouco mais. Então acaba tendo muito pouco especialista. Então tem muitas cidades do Brasil, até cidades de médio para grande porte, que não tem um coloprocto. Então quem é que acaba operando? Nada contra, porque é o que tem lá. Um cirurgião geral, um cirurgião digestivo, mas não um coloproctologista. Entendi. Então é uma área que tem muito tabu. É uma área que as pessoas têm medo de falar, né? Então, quando nós começamos o nosso canal Planeta Intestino, a gente começou a tocar nesses assuntos. E eu já vou tem desinformação, tem preconceito... E desleixo. E desleixo. E desleixo, tá? Porque hoje em dia as informações estão aí. E as pessoas já chegam comigo em estágios muitas vezes terminais, e eu não falo pra pessoa na hora do desespero, Vilela. Mas eu penso comigo muitas vezes... Se tivesse vindo a... Poxa, podia ter se livrado de toda essa incomodação que nós vamos começar agora, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou às vezes patologias às vezes benignas, mas que acabam trazendo um transtorno tão grande quanto um tumor. E muitas vezes é por esse preconceito. Falou em reto, falou em ânus, falou em intestino, tá entendendo? E para não te deixar sem resposta, porque eu gosto de responder sempre tudo que me perguntam, eu fui ensinado pelo meu pai, né? Dr. Clóvis Lemos, meu pai é urologista, minha mãe e Sônia Lemos estão lá te assistindo. Pô, que legal. Né? Minha família estava conversando com o Lênin antes de começar aqui, entre assim, direto, meu pai, primos e pessoas que casaram, nós somos 13 médicos na família. Nossa! É uma família... Qual a especialidade? Quase tudo é urologista. É? Eu ia ser urologista. Na verdade, meu pai é urologista, meu pai é um urologista lá da região que nós moramos, que é a fronteira do Rio Grande do Sul. Eu moro em Rosário do Sul, podemos depois falar. Fronteira com o Uruguai. É? Uma cidade linda, uma cidade pacata. É conhecido como Praia das Areias Brancas, porque tem um rio chamado Rio Santa Maria. Mas tem uma coisa interessante lá de Rosário, uma coisa já particular. O meu pai planejou uma coisa, que nós morássemos todos juntos. Nós temos um residencial da família. Pra juntar o povo. Juntamos nós lá e pra caber todo mundo, né? Porque na verdade é o seguinte, é só eu e meu irmão, Felipe Lemos, tá? E na verdade, o que acontece em cidades geralmente do interior? Os filhos se espalham pelo mundo.
param nas capitais, tá? Que eu trabalho, toda a minha formação, tudo eu fiz em Porto Alegre, capital, tá entendendo? E toda a tendência era ficar de lá para ir para um outro local muito maior. Eu fiz o sentido inverso. Esse é um assunto interessante, tá? E você foi e voltou? Voltou. E na verdade lá geralmente os pais não têm seus filhos nunca no interior, porque todo mundo vai... Claro, vai pro mundo, né? Oportunidade de emprego no local lá. E nós fizemos lá, chamamos-se Residencial Lemos, né? Eu moro no andar de cima, o meu irmão no andar de baixo, o meu pai, nos comunicamos apenas por um elevador ali. Temos uma cozinha comunitária, temos uma cozinheira, a Sandra, que é a nossa anja da guarda lá, que faz a comida para todos nós, tem um horário lá, cada um chega no outro horário lá, comemos junto quando nós podemos lá. Então foi um sonho do meu pai que conseguiu se concretizar, isso aí. Mas a cidade de Rosário do Sul é uma cidade que eu amo, é uma cidade que eu estou conseguindo levar o nome dela para o mundo. Esses tempos teve uma publicação, quando eu fui a Brasília, no Ministério Público Federal Militar, teve um Procurador-Geral da República, Dr. Jaime de Castro Miranda, me chamou a Brasília para dar uma palestra para os servidores militares lá, porque muitos seguiam e muitos disseram que mudaram as vidas depois que começaram a seguir nosso canal Planeta Intestino. E fomos lá e um deles fez uma publicação muito bonita e disse: Rosário do Sul para o mundo, sendo conhecida no mundo todo uma cidade de 40 a 45 mil habitantes por causa da coloproctologia. Olha só. Né? E é isso aí, eu sou de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, uma cidade que fica a 100 quilômetros do Uruguai. Chama-se Campanha Gaúcha. Tem ali a 100 quilômetros, tem uma cidade fronteira que chama Rivera, que é uma cidade que tem muitos esses free shops, vem pessoas do Brasil todo lá, mas quero te dizer que o pessoal lá te assiste muito, tá? O pessoal do hospital que eu trabalho, o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, o bloco cirúrgico em especial, não vou citar nomes aqui, porque senão as gurias vão ficar bravas. É só mulher que trabalha comigo lá. É mesmo? Só mulher e aí vai que esquece alguém, né? E o meu anestesista particular, Dr. Sandro Ritter, faço questão de dizer que ele também é o meu anjo da guarda. Anestesista é uma profissão muito importante, né? Eu já fui operado tantas vezes. Eu digo que eu preciso dele, né? Eu digo que ele precisa de mim, eu preciso dele, nós trabalhamos juntos, né? E as gurias que trabalham comigo lá, nós somos uma família. E o bloco cirúrgico tem que ser uma coisa, lá que as pessoas não imaginam assim, ó, tem que ter uma coisa de uma certa descontração lá dentro, né? Porque lá é tudo muito sério. Então, nos intervalos, nós temos que se lidar lá como se fosse uma família. E a minha família das meninas que trabalham comigo lá no bloco cirúrgico, eu posso dizer que eu trabalhei em hospitais do Brasil e do mundo todo, Vilela. O meu time é imbatível. Em Rosário do Sul, e eu digo, e eu bato o martelo, e hoje em dia eu não preciso mais provar mais nada. Eu digo que tu pode fazer uma medicina de primeiro mundo, em qualquer lugar do mundo, tu tendo aparelhos de ponta, tu tendo uma formação de primeira qualidade. A gente consegue hoje em dia ter aparelhos de ponta, assim, é mais fácil hoje em dia do que antigamente? Claro que é, claro que é. E na verdade depende da especialidade que tu fizer. Mas assim, ó, o que conta é a tua formação. Eu vou te dizer uma coisa interessante sobre o interior, que esses tempos foi um médico que estava querendo ir para nossa cidade, e ele veio conversar comigo, por indicação de um outro colega que disse: olha, tu quer ir pro interior, tu quer ter sucesso, vai falar com o Fernando Lemos. E ele chegou comigo, e eu disse assim para ele: qual a tua capacitação e quanto tu te garante? Porque o médico do interior, eu dizendo para ele, só me ouvindo e regalando os olhos. Você se garante em que sentido? O médico do interior tem que ser o melhor médico do mundo. Ah, é? Sabe por quê? Mais do que na capital? Muito mais, tá? Na capital tem algum problema, tu chama teu professor para te ajudar. Ah, lá chama teu colega. Tu tá numa cirurgia... Lá você não tem para quem recorrer. É, tu e tu. Por exemplo, eu tenho lá... obviamente tem cirurgiões, muitas vezes... O meu pai faz 50 anos de profissão agora de urologia. Poxa. Ele só trabalha agora na Clínica Lemos, que nós temos lá. Ele não opera mais na parte hospitalar. Ele abandonou o hospital faz uns 7, 8 anos já. Tá? E nós temos para chamar ali. Mas, na verdade, quando tu tá num centro grande, qualquer encrenca que dá com algum... É você e você. Você e Deus. Isso aí. Então tu tem que ter uma capacitação maior para tu enfrentar e abrir um serviço. E tu saber que quem tem que resolver os problemas das pessoas é você. Então por isso que quem pensa em abrir um serviço em cidade menor do interior, e na verdade ali na volta tem cidades muito maiores que o Rosário do Sul que não tem coloproctologista. Mas por que você tá no interior e não numa capital que seria o mais natural? Se tu já quiser abordar esse assunto de início, agora já abordamos. Na verdade, toda a família, mais por parte do meu pai, somos evangélicos. A maioria dos médicos da parte do pai somos todos evangélicos também da Assembleia de Deus. Mas né? Consulta proctológica tem que ter. A consulta proctológica, Vilela, ela aborda, quando nós chegamos aqui,
em alguns aspectos. Tá. Primeiro, eu vou fazer o exame proctológico, que eu vou dar uma aula de exame proctológico. Primeira coisa chama-se inspeção. Tá. Olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. O médico paciente, uns posicionam com uma forma que fica gênito peitoral, popular D4, tá? O meu pai é urologista, ele examina assim. Eu não examino assim, vou te dizer por quê. Por quê? Por causa do paciente. É. O paciente fica constrangido. É, A formação começou que eu fiz a minha formação de coloproctologia no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Vou fazer referência aos meus professores lá, a família Filman, Dr. Érico Filman, está aposentado, Dr. Henrique Filman, Dr. Lúcio Filman. É uma família de coloproctologistas muito conhecidos no Brasil todo. Minha formação foi lá. E eu, com eles, eu aprendi a fazer na posição gênito-peitoral, que para ensinar o residente é melhor ajoelhado de 4. Claro. E eu aprendi sozinho a examinar de lado. E tu pode pensar assim, mas é a mesma coisa. Vilela, muda tudo. Muda muito é mesmo. Que nem tu dirigir de cabeça para baixo. É mesmo? É que nem tu dizer assim, ó, eu aponto pra direita e vai pra esquerda. Não, mas se eu soubesse, eu fiz brincadeira aqui, mas não teria problema nenhum em ficar de 4. Só que tem um detalhe, Hoje, eu me acostumei tanto de examinar a pessoa de lado, que eu prefiro muito mais examinar de lado, e o meu cérebro já se adaptou pra visão de lado. Entendi. E na verdade, sempre que tu vai examinar o teu reto, tu divide o orifício anal lá dentro como se fosse um relógio. Ânus é a parte de fora. Vamos explicar isso. Vamos olhar isso aqui. Então, a inspeção eu tô vendo o ânus. Tá? Vendo a parte de fora, olhando. Tá? Qualquer pessoa pode chegar e olhar. Inspeção. Tá? Olha. Segunda parte é o toque. O toque você vai com o dedo, tá? O toque tem alguns detalhes que depois nós vamos abordar sobre a parte do coito anal, do sexo anal. Isso aqui. Importante. O toque você vai fazer o toque. E você vai pra cá. E você vai fazer o toque lá dentro. E você vai virar o teu dedo e você vai ver se não tem câncer, se não tem algum pólipo. Só pelo toque? Pelo toque. Eu digo que você sente o quê? Vilela, na verdade eu digo pra todo mundo o seguinte, que a ponta do meu dedo, ela tem olho. Eu enxergo pela ponta do meu dedo. Só pela sensibilidade? De tanto tocar em reto. Mas o quê? Eu sinto que a textura? A textura. Se tá mole? Exatamente. Eu sinto assim, ó, por exemplo, um tumor. Tu sente que ele é duro. Ah, é? Tu sente fica tipo uma pedrinha assim? Fica um pouco duro. Ele às vezes pode ficar tão calcificado, ou ele pode tocar, Vilela, e tu sentir alguma coisa que ele tá assim um pouco mais gelatinosa. Ou o paciente falar, aí dói. Aí dói. É que geralmente, Vilela, o reto e o canal anal ele só dói no início. Ah, tá. É na inervação dos primeiros 2 centímetros. Depois não dói mais. Depois não dói mais, tá? E o toque, eu vou tocar, vou ver se não tem alguma área que tá muito amolecida. Eu toco sempre em próstata, porque o pessoal confunde muito urologista com o procto. Mas o procto sempre toca em próstata. Tá? Porque assim, Vilela, ó, o pessoal pensa que a próstata tá dentro do reto. Porque o toque é feito através do reto. Mas na verdade, um exemplo que eu dou pra tu entender é o seguinte. É como se fosse, imagina um lençol e tem uma bola do lado do lençol. Vamos ver. Ô, Lene, você acha uma imagem aí? Pra gente colocar aqui, até ficar legal, né? Que tem o reto, a próstata e o que mais? Que tem a... porque na verdade eu toco pelo reto, mas eu toco a próstata através do reto. Tá? Eu toco e eu sinto ela, se ela tá endurecida, se ela não tem nódulos, se ela tá móvel, tá? Então, inspeção olhar. O toque, e depois que eu tiro o toque, a gente sempre ensina assim, ó... Olha o teu dedo depois que tu toca. O toque não é só pra sentir coisas lá dentro. Eu olho se não tem sangue na ponta do meu dedo. Eu olho se a coloração das fezes não tá estranha. Eu consigo sentir o odor, se não é um odor diferente de fezes. Um odor que pode ser um odor de pus, um odor até mesmo de necrose tumoral. Sério? Isso aí o teu nariz fica acostumado. Caramba. Tá entendendo? Toque. Então um toque é muito, muito importante. Então, olhou? Depois tocou em inspeção, depois vem a anuscopia. Depois, tá? Primeiro eu toquei sem ver nada. Depois a anuscopia vai fazer eu olhar lá dentro com uma luz. Entendi. Com uma luz. Com a luzinha aqui, aí tá olhando aqui. Tu está entendendo? Por que o nome é só? A parte de fora é o ânus. Aqui eu não consigo ver a próstata. Não, a próstata tu nunca vê pelo reto, tu só consegue tocá-la. Por ela. Isso que eu não entendo. Porque assim, eu vou te entender, vou te explicar. Se colocar a imagem, eu vou entender melhor. Eu vou te explicar pra tu entender, tá? Aí dá pra entender? Perfeito. Vilela, como é que eu posso chegar mais aqui, Vilela? Pode. Posso chegar? Deixa eu colocar o microfone aqui pra você. Aí. Olha aqui, ó. Olha aqui o seguinte, ó. A próstata, ela está aqui, certo? Tá. A próstata é isso aqui.
Entendi. Tá? Ela tem um lobo aqui e um lobo aqui. Tá. Aqui está o meu toque. Essa paredezinha... Com licença. Aqui. Esta paredezinha que tá aqui... Entendi. É a parede do reto. Ah, você não toca diretamente. A próstata tá pra cá, como se fosse um lençol que tá separando. Entendi. Tu toca a próstata indiretamente. E através do toque tu consegue senti-la. Mas a próstata ela não fica dentro do reto. Nós tocamos a próstata através do reto. Tu sente ela como se fosse por uma transparência para tu poder chegar nela ali. Entendi. Entendeu? É isso aqui, ó, a próstata aqui. Aqui vem a bexiga, aqui vem a uretra. E uma coisa que tá aí que eu achava que era diferente, que sobe, né? Ela não é o ânus depois, ele não é uma coisa reta, ele é reto e depois sobe, né? Isso aí nós vamos abordar na parte do coito anal, isso é importantíssimo. Só o nome é reto, mas não é reto. Então. Tá errado esse nome. Né? Reto eu achava que era reto. Era uma reta, né? Tá errado esse nome. Tá errado esse nome, tá? Mas entendeste? A próstata ela não fica reto, dentro. Vamos chamar de curvum. Curvum. É uma boa. Tá, pô, agora entendi o lance da próstata. Mas essa película é fininha pra você conseguir? Não, ela é fininha. Ela tem 1 centímetrozinho, né? E na verdade, tu só consegue ter a tua perícia pra poder tocar na próstata, como tocar no reto, depois de muitos exames. Depois de muitos exames, né? E na verdade, então, ó, inspeção, olhei para ânus. Tá. Toque, eu consigo tocar o canal anal. O canal anal é a partezinha que vem imediatamente pra dentro do ânus. Tá, então eu vou apontar aqui. Vai pra mim aí. Aqui, ó. Vamos lá. Reto. Ânus é a parte de fora. Tá. Ânus é aquele... O olho de Tandera lá. Perfeito. Tem vários nomes. O reto é isso daqui. E o reto depois do canal anal pra cima. Tá. Entendeu? Ânus, canal anal e reto. Tá. Beleza. Sabendo que o reto geralmente tem de 13 a 15 centímetros pra dentro. Depois eu começo a anoscopia. Que depois da anoscopia eu consigo olhar pra dentro. É a primeira abordagem que eu vou olhar diretamente. Mas você não vê além dessa curva? Não, só vou ali. O anoscópio é aqui, ó. Ele tem mais ou menos o que aqui? 8 a 9 centímetros. Eu olho isso aí. Ele vai onde tá o dedo. Onde tá o dedo, tá? Que eu tô de presente pra ti um anoscópio. Só que assim, ó. Esse aqui tem que usar e jogar fora. É, claro, né? Ele é descartável. Não dá pra... Tá, não tem como lavar. Ferver isso, né? E usar. Tá. E aqui, Vilela, na verdade... Eu, nossa, atualmente, isso dá medo. Isso aqui chama-se retossigmoidoscópio. A recém agora tu me falou que eu só enxergava 8 a 9 centímetros. Aqui quantos centímetros tem aqui? 20? Até aqui tem 20, mas aqui tem 5. 25. 25. Então com esse aparelho... Então, mas lá a gente viu que sobe. E aí com esse aparelho, que é o retossigmoidoscópio. Porque a parte de cima do reto chama-se sigmoide. Então, olha só. Como ele faz a curva? Ah, mas aí é técnica. Ah, tá. Porque tem a videocolonoscopia, que é um aparelho que eu consigo fazer os movimentos. Entendi. Tá? Só que esse não é feito em consultório. Esse é feito em ambiente hospitalar, com o paciente anestesiado. Isso aqui é tudo técnica. E ela chegou claramente assim pra mim, doutor, o senhor me examinou com retossigmoidoscopia, certo? Certo. O retossigmoidoscópio, que tamanho tem? O senhor me falou que era 25 centímetros. O pênis do meu marido tem 8 e dói um horror quando faz sexo anal. Como é que não doeu nada? Que eu examinei isso aqui. Qual a explicação? Técnica. O cara é bruto. Técnica. E na verdade, conhecimento da anatomia. Entendi. Tá? Quando a gente for falar talvez em coito anal sexual, isso aqui é uma coisa que eu abordo de forma muito séria. Mas eu não entendi isso. É como que faz a curva, a curva, né? Aí é técnica, galera. Aí tu tem que a posição. Com a posição. Aí tu vai colocando e tu consegue, com o retoscópio que ele vai colocando no ar. Eu aviso pro paciente assim, ó. Tu vai sentir uma pressãozinha na barriga. Entendi. Porque eu coloco através de uma perinha aqui, eu aperto, como se fosse uma perinha de aparelho de pressão. Sei. E coloco um pouco de ar aqui por dentro. Porque eu coloco lá dentro, eu tiro o mandril e vai encher de ar aqui dentro com uma luz iluminada lá dentro. E eu vou olhando por aqui, lá dentro. Então tu acaba te acostumando a treinar o teu olho a enxergar em pequenos orifícios. Se a pessoa não defeca todos os dias, é problema? Sabe que pessoas, vocês não têm noção, que não é área de vocês, as pessoas vivem por causa do intestino, Guilherme. Como assim? Se não defeca durante o dia, a pessoa fica enlouquecida. É laxante pra cá e não defequei hoje. Lá na nossa região... Tem aquele termo enfesado, né? Só que lá na nossa região... Que enfesado vem disso. Né? E tem um outro termo que nós usamos lá, que você não deve... Não sei se já viu alguma vez falar nisso aqui. Não. Lá, nossa região diz assim, eu não fui aos pés. Já viu esse termo? Não, o que é isso? Todo o Rio Grande do Sul, ninguém fala assim, eu vou defecar. Eu não fui aos pés. Eu não fui aos pés? É um termo muito antigo, quando não existia o banheiro sanitário, que na verdade era uma privada aberta. Era um buraco, né? Que as pessoas colocavam os 2 pés e se acocavam. Não vou citar também o nome do hospital, senão vão relacionar logo o médico.
Eu estava uma vez num hospital e me pediram uma avaliação de pacientes que estavam na UTI. E era uma UTI geriátrica, só de idosos. E me pediram a avaliação e 8 dos 12 pacientes que estavam lá dentro não estavam defecando há mais do que 10 dias. E me chamaram lá, fui lá. Tem uma coisa chamada fecaloma, você já ouviu falar? Fecaloma? Fecaloma. Não. Fecaloma é uma pedra que se forma no reto, que não sai com nada. Meu Deus, que desespero. Só de imaginar, Lene, É um né? desespero. Ai, É um desespero, tá? Isso aqui acontece o quê? Pessoas muito constipadas, mulheres é muito mais comum do que cometer fecaloma, tá? Na verdade, assim, ó, a pessoa ou defeca e nunca esvazia tudo. Chama-se esvaziamento incompleto do vai reto. ficando resíduo Isso lá? é comum da mulherada. É mesmo? As mulheres me dizem, doutor, eu defeco e sai, mas eu sinto que não sai tudo. E muitas vezes fica isso aqui semanas, ó, defeca e fica um pouco lá dentro. Defeca, daqui a pouco, aquilo lá, vamos usar o termo popular para entender? Ele cimenta. Entendi. Ele cimenta. E não sai nada, nem gás nem fezes. E pode causar até uma obstrução intestinal. Pode acabar dilatando e perfurando o intestino da pessoa morrendo por causa de um fecaloma. Só que fecaloma eu tenho que extrair ele, eu tenho que quebrar as fezes e tirar as fezes pelo ânus. Não tem remédio que quebra Não aquilo. existe, tem que Não quebrar. existe. A gente tem que fazer uma lavagem intestinal, que é um enema. Só que muitas vezes nem com enema, você tem que tirar com o dedo e quebrar. Isso é muito comum do dia a dia. É? Muito, muito comum do dia a dia. E em UTI, pensa comigo. As pessoas estão deitadas, certo? Mas não tem que abrir nada da Não, pessoa. tira por baixo. Tu só abre se dá o caso de uma perfuração intestinal. E aí, quando dá segurando. vontade, segura. Que é um dos hábitos que eu quero abordar logo contigo. Que é um dos hábitos que as pessoas têm que mudar no mundo. Não pode Tá. segurar. Não pode cocô. inibir reflexo defecatório. Nós vamos falar nisso aqui. Tá. Eu faço questão de falar contigo sobre esses hábitos aqui. Tá bom. Tá? E aí foi aquela... Não, então tá jogando um videogame, vendo um tablet, deu vontade. Não foi. Aquele dia ela não vai mais. Por quê? Porque geralmente o efeito de massa, o movimento peristáltico, na criança acontece uma vez no dia. Ah, tá. Se no outro dia fizer a mesma coisa, inibir, ela não vai. Putz. Foi semana retrasada, eu acho, teve uma mãe que me trouxe uma criancinha que tava 14 dias sem defecar. 14? 2 semanas. Coitada. Como chega mulheres que dizem assim pra mim, Aí tava com febre, com alguma coisa, não? na verdade, dor, barrigão desse tamanho. Ah. Tá entendendo? Olha o choro, olha o desespero da criança. Muitas vezes tem que anestesiar. Mas esperou chegar 14 dias? E assim, ó, e é muito comum também até médicos pediatras que não entendem do assunto acabar, às vezes, a criança com fecaloma dando um remedinho por cima, não vai sair. Não vai, né? Tá com a rolha lá, Vilela. Tá com cimento, tá com uma pedra, tá com uma mureta lá. Tá entendendo aí? E esse médico me chamou na UTI e eu fui lá. A pessoa deitada. Toda pessoa que tá deitada e não se mexe muito tem tendência a ter intestino preso. Porque a caminhada, a atividade física faz o intestino se movimentar. É o Entendi. peristaltismo, tá? É um dos fatores que faz, tá? Porque tem mulheres, doutor, eu faço muita atividade física e meu intestino é preso. Tem outros fatores, tem fatores genéticos. Tem DNA envolvido, teu intestino é preso porque é DNA. Porque tem pessoa que é careca, outra não. DNA. Tá entendendo? E eu cheguei lá e eu fui ver uma prescrição. E tinha sido prescrito para todos esses pacientes uma fibra. Porque fibra, a moda é dizer, até na classe médica, que é bom para tudo. É. Não existe pra isso quem ser bom pra tudo. Não é. E para quem está trancado, para quem está deitado, para quem tem bloqueio infectório, porque tu tá deitado, como é que tu defeca deitado, Vilela? Uma dificuldade. Uma dificuldade. Tá entendendo? Então, é proibido fibra. Eu tive que extrair muitos fecalomas, eu disse, retira todas estas fibras. Mas não é porque não, tu tem que usar lubrificante, não fibra. E assim, ó. E aí, tem uma coisa que eu tenho um pouco de diferente da maioria dos médicos que estão nas redes sociais. Eu tô dizendo isso aqui porque eu sei o que eu tô te dizendo, porque eu vou te dizer o porquê que o Planeta Intestino cresceu. Tá. O Planeta Intestino hoje em dia tem 4,5 milhões de inscritos, 2,4 bilhões de compartilhamentos no YouTube. Poxa. Estamos nos 5 continentes. Eu fui chamado para dar... Você assistido em todo quanto é lado. Logo fui chamado para dar palestra em Okazaki, no Japão. Poxa. O Ministério Público Federal nos chamou lá para Pessoal falar isso assistindo aqui. legendado mesmo. Tudo, tá? E ganhou o mundo. E qual é a diferença, Vilela? É o seguinte, ó. A maioria dos médicos que estão em rede social, a maioria, abandonaram a medicina. Eles estão mais na teoria. Ah, viraram divulgadores e esqueceram da prática. Da prática. E na verdade, assim, ó, Vilela, a rede social para mim ainda é totalmente secundária. Aí que eu acho que é o grande boom para o intestino. Porque assim, ó, eu nunca totalmente orgânico.
Nunca patrocinei nada na minha vida. Nossa. Que ia operar lá. Nós temos semana que vem uma paciente da Espanha, que está marcada terça-feira. Nós vamos operar uma paciente daqui a 21, 22 dias do Canadá. Tem pessoas do mundo todo nos procurando do Sul. Então eu tenho um volume muito grande e eu tenho um comprometimento muito grande com meus pacientes. Muito grande. Ah, esse horário que você dorme é porque por causa de cirurgia, eu chego tarde em casa e depois eu tenho uma rotina de organizar tudo que eu vi nos meus pacientes do dia e de noite. Entendi. Porque o médico acaba esquecendo as coisas. E, por exemplo, tu consultou comigo de tarde. Sei. Eu organizo um plano de tratamento teu à noite. Porque amanhã não vou me lembrar mais. E eu sofro com isso. Mas para ti vai ser um grande benefício. Que nem os pacientes, eu fui no médico lá e até esqueceu que eu tinha ido lá e anotou algumas coisas lá. Meu paciente tem um planejamento. Então eu sou muito chato e perfeccionista com isso. E a teoria junto com a prática, Vilela, é algo que alimenta muito o conhecimento, a informação. Então nós usamos teoria com prática. E uma coisa que o Planeta Intestino, Vilela, faz, nós só publicamos coisas com comprovação científica. Entendi. Não tem achismo, nós somos a pedra no sapato, Vilela, de muitos canais. Por causa que nós desmistificamos. Tem muita pseudociência, né? E eu não faço, Vilela, para cutucar aquilo lá. Eu falo porque os pacientes me perguntando, fale sobre esse assunto. Fale sobre desintoxicação de fígado. Fale sobre água de manhã em jejum com limão. Fale sobre o noz da Índia para emagrecer. Fala sobre isso, sobre aquilo lá. E nós falamos, tanto que muitas vezes tentaram fazer uma cariação minha com alguns outros colegas em relação a temas assim. Vilela, eu não vou. Sabe por quê, Vilela? Porque quando tu tem segurança, primeiro eu não tenho tempo. Eu tô aqui, eu vim só para isso. Eu tô aqui porque teu podcast tem credibilidade. Tem 3 hábitos que tem que ser mudados. Putz, isso é importante, então. Ser mudados para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, para nunca mais fazer. E não precisam lembrar de mim. Lembrem do Inteligência Limitada que vocês viram aquele vídeo aqui, essa orientação com o coloprocto vai dar. Então vamos lá, 3 hábitos. Primeiro deles, não esfrega o ânus com papel higiênico. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Como que é o que o pessoal faz normalmente? Eu vou falar como que eu... Fala como é que tu foi ensinado. Porque isso aqui passa de gerações. Exatamente. Pai para filho, para avó. Faz aí, vamos lá. Dobra aqui, né? Aí... Aqui, você dá aquela passada aqui, aí vai dobrando, vai, né? Vai olhando. Vai olhando, vai dobrando e tal. Aí joga, aí começa outro. Okay. Não é assim? Não. Primeira pergunta... Então assim, ó, vou voltar nessa estatística, isso aqui é importante. 95% da população mundial faz errado a higiene anal. Por quê? Não tem uma orientação no coloprocto. Talvez as pessoas nunca mais vão ouvir na vida essas 3 coisas que eu vou citar aqui em outro local, Vilela. É verdade. Porque, primeira coisa, tem pouco coloproctologista, tem muitas pessoas que não têm condições de chegar no especialista. A maioria das cidades do Brasil e do mundo não tem um coloproctologista. Todo mundo se surpreende que nós vamos chegar lá no assunto como é que eu fui para Rosário do Sul, tá? Muito mais que o Rosário que não tem um coloproctologista, tá? Primeira pergunta que eu faço: o que o ânus te fez para tu machucar ele? O que ele te fez? Por essa eu não esperava, hein, dele. Foi direto ao ponto. Por que o pessoal está com tanta força? Por que você maltrata tanto? Por quê? Porque o ânus, Vilela, assim, ó, ele é um órgão como qualquer outro, Vilela. Ele é como se fosse o nariz. É como se fosse a boca. Por que cheio de tabus? Eu digo pros pacientes, toca no teu ânus, cara. Toca. Sente se não tem alguma dobrinha, alguma coisinha ali. Toca no teu ânus. As pessoas acham que é como se fosse um bicho de 7 cabeças, que dá choque. Eu ensino para os pacientes, toca no teu ânus na hora do teu banho, lava. Toca no teu ânus. Isso é legal também falar como fazer a higiene. A higiene. Perfeito. Assim, ó. Primeiro de tudo, nós aprendemos... Não sei se aqui aparece, Vilela. Como é que aparece? Ó, tem uma câmera aqui em cima. Aqui em cima? Aqui em cima. Tá. Olha lá, quer ver? Uhum. Tá legal. Mais pra cá, isso. Tá, assim. Nós aprendemos com nossos pais ou avós que o ânus se limpa assim. Como tu mostrou, certo? Certo. Ânus não é pra ser esfregado. Aqui. Ânus não é pra ser esfregado. Ânus, cada vez que tu faz isso, tu tá machucando o teu ânus. Você tá brincando, cara. Cara, nunca ouvi falar isso. Olha que louco a gente fazendo. Olha só. Errado. Isso aqui, ó, é uma informação que eu digo sempre assim, Vilela. Quando eu comecei o Planeta Intestino, eu disse assim, ó, pessoal, essa informação, eles teriam que fazer o seguinte. Não precisa eu colocar um coloprocto em rede mundial e dizer, parem tudo que todos vocês estão fazendo no mundo.
E vamos lá, porque é um hábito diário. Ânus, temos estruturas, Vilela, que são importantíssimas. Nós temos esfíncteres, interno e externo, que são os que mantêm a nossa continência. É o quê? Cada vez... São músculos. Músculos. Que tu não perde fezes por causa deles. Tá? Que depois que a gente for falar sobre sexo anal, nós vamos tocar nos esfíncteres. Tá? Mas cada vez que tu faz isso aqui, tu machuca a pele da região anal. A pele da região anal tem bactérias protetoras. Cada vez que tu faz isso, tu machuca isso aqui. Causa coceiras, dermatites, inflamações. Cada vez que tu faz isso aqui. Tu machuca vasos da região externa. Tu pode machucar hemorroidas externas. Sem contar ainda que tem papel que horrível. É áspero. Esse ainda é macio, né? Sabugo de milho. Meu Deus! Olha a aspereza que é. Isso aí. Cara, sabugo de milho. Então, cada vez que tu faz isso aqui, tu tá machucando teu esfíncter, tu tá machucando a pele da tua região anal. E essas bactérias também tá tirando. Tá tirando e machucando. Depois lá com os vermelhidão no ânus, machucado ânus, doença hemorroidária externa, porque existe a hemorroida interna lá dentro, tá? E, na verdade, isso aí passou e ficou. E é uma coisa muito cômoda, né? Passar. O que é o perfeito e o que é o aceitável, Vilela? Pra nunca mais tu e a população do mundo esquecer. Vamos dar pra cá? É, virar aqui. Isso. Batendo. É mesmo? Use... Mas como você dobraria? Vamos lá. Normal, né? Dobra é normal. Ah, dobra é normal. O problema é como passar. Vilela, o problema é esfregar, Vilela. Só guarda isso. O problema é o esfregar. Não esfregar. Não esfrega. Ânus, você limpa. Vamos colocar de novo aqui? É. Olha só. Aqui, batendo. E eu digo assim, ó. Mas tira tudo assim? Essa pergunta todo mundo me faz. É só treino. Treino. Eu digo pros pacientes assim, pra exagerar. Usa 20 pedaços, mas não esfrega. Daquela... Batidinha. Batidinha. Isso aí é o aceitável. Segunda coisa. Tá. Outra coisa aceitável. Lenço umedecido. Só que tem um detalhe. Isso mudou minha vida, o lenço umedecido. Muito bem. Mudou a vida de tua... Deixa eu só te explicar. Certo. Eu limpava, e eu achava que tava limpo. Aí você passou o lenço umedecido, você não tirou tudo, né? Certo. Porque sai coisa lá ainda. Certo. Por quê? Na verdade, isso aí, quando acontece, tem que ir num proctologista. Às vezes tem alguma patologia no reto, no ânus, que são benignas. Às vezes uma hemorroidinha, alguma flacidez da musculatura ali, que não tá deixando limpar bem o ânus. Porque só essa batidinha, ela consegue tirar tudo sem o lenço? É preferível tu não limpar, até pra poder chegar em casa e lavar. Só não esfrega. Entendi. Eu tive muito nesse assunto. Eu tive algumas experiências sobrenaturais com pacientes. Você falou isso. O que foram? Eu tive. Vilela, eu sou uma pessoa extremamente racional. A minha esposa e meus pais que mais me conhecem sabem que eu não sou irredutível de mudar a opinião. Óbvio que não, quem é isso aí é ignorante. Mas a pessoa tem que me argumentar muito bem para eu trocar de opinião. Então, na verdade, a fé que eu tenho em Deus e que eu professo é porque eu tenho experiência com esse Deus. Tu me achou até agora nós conversando? Eu sou um bobinho? Eu sou uma pessoa... Só me conhecendo, eu pareço alguém que é fácil de tu engambelar? Claro que não. Claro que não, né, Vilela? Muito cético, inclusive. Muito cético, né? Eu não acredito... E exatamente, eu não acredito quase em nada. Que nem quando as pessoas me dizem, doutor, eu não acredito em mudança de pessoas. Eu também não acredito, nunca ninguém muda. A não ser que tenha alguma intervenção divina. Só assim que eu acredito em mudança de pessoas. E na verdade, Vilela, eu não começo uma cirurgia minha. Eu não começo um dia de atendimento sem eu colocar Deus em primeiro lugar. Tanto que essa explosão de Rosário do Sul, lá naqueles fundão, vamos chamar assim, sabe que eu amo, mas para as pessoas lá no fundo, lá, tem Deus na jogada. Só para tu saber. Tem um chamado? Tu quer saber como é que eu fui para Rosário nesse dia sobrenatural? Tu quer saber? Eu nunca contei isso. Eu contei uma vez na igreja. Porque além de eu sou frequentador da Assembleia de Deus. O meu avô tá contando pro Lene, foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Minha família, todo esse grupão de médico aí, tudo são crentes. Sim. E ninguém é bobinho, Vilela. Ninguém te engambela. Ninguém te engana, tá entendendo? Então você que talvez tá ouvindo assim, ó. Eu digo, antes de tu comer uma fruta que não comeu, experimenta antes da opinião. Se eu te der uma fruta desconhecida e te dizer que gosto, tem que fazer não sei, porque tu nunca experimentou. Experimenta antes. Experimenta.
tá entendendo? E eu, inclusive, uma vez no mês, eu prego na minha igreja local. E eu não faço nada sem colocar Deus na jogada. Nada. A maior dúvida de um médico é para onde vai depois de acabar a sua especialização. Ali, tu decide a tua vida, Vilela. Ali é a decisão de vida. Ou tu vai dar um passo errado e vai destruir. É que nem tu, eu sou um ator. As tuas escolhas, se tu fizer ali, vai dar tudo errado. A escolha de um médico depois da especialidade, ela é decisiva. Ela é decisiva. E quando eu acabei a coloproctologia, eu estava em Porto Alegre. Obviamente tinha convites para ficar lá. Tinha convites para ir em várias outras cidades maiores. Mas eu e a minha esposa, a Francine era ateia, Vilela. A Francine era ateia. Não acreditava em nada. A Francine é uma serva de Deus hoje. Uma advogada bem sucedida. Ela é advogada também de defesa médica. O escritório lá dela é um escritório muito conhecido. Ela é uma excelente advogada. E nós começamos a orar para Deus. Para onde que eu ia ir. Só que eu sou um especialista, tá entendendo? Eu já era especialista. Eu tinha experiência, eu trabalhava já em outras cidades, eu tinha um hospital que eu trabalhava em uma cidade, não vou citar o nome aqui, que eu era o procto referência. A tendência seria ficar lá. Ou lugares muito maiores, Vilela. Um proctologista chega em Londres a hora que tu quer, Vilela. É mesmo? Tem trabalho. Vilela. Tô falando com um coloproctologista, tá? Não é qualquer um. Se tu chegar agora aqui em São Paulo e tu abrir teu consultóriozinho ali, não precisa fazer nada. As pessoas podem pedir, doutor, abre consultório em São Paulo, toda hora me pedindo. O que mais me pedem é consultório em todo lugar aqui, assim, né? É que eu não tenho tempo nem de tomar lá na minha cidade, lá, porque vai todo mundo pra lá, tá? Pra qualquer lugar. Vou pra Paris. Eu entro como coloproctologista, sempre. Especialidade elitizada, tá entendendo? E nós começamos a orar. Pra onde nós iríamos? O meu pai dizia assim pra mim: tu vem pra qualquer lugar, tu só não vem pra um lugar. Qual? Rosário do Sul. Ué? Porque meu pai é urologista, só que assim, Vilela, lá. Quem conhece o Dr. Clóvis Lemos, muito bem sucedido. Ele foi numa época pra lá que não tinha urologista em 10, 15 cidades. Quase toda a família é uro. Eu só mudei pra procto na residência. Eu ia fazer uro toda a minha vida. Desde o meu primeiro semestre eu ia ser mais um uro na família. Graças a Deus que eu troquei. Eu adoro minha especialidade. Isso, não vem pra cá. Então meu pai, se tinha uma pessoa que poderia me dizer, meu pai, primeiro, meu pai, ele me ama, ele queria ter o filhinho dele por perto, certo? Claro. Todo pai quer o filho por perto, certo? Vilela, claro. Tá? Só que ele, por entender e me amar, ele dizia, não vem, porque aqui não tem campo para um proctologista. A cidade é muito pequena. Aí eu e a Francine estávamos orando. E a minha mãe, dona Sônia Lemos, eu até me emociono quando eu... A minha mãe é uma das melhores pessoas do mundo, Vilela. O coração dela. Ela chega a parecer boba de tão boa que ela é. Não sei se eu conheço alguma dona Sônia Lemos nessa vida aí. Deve ter perdido por aí. Mas como ela, a gente não tem. E ela tinha um grupo de oração, tem ainda, com umas irmãzinhas da igreja. E eu disse pra mãe, coloque em oração pra onde que eu tenho que ir. Tu quer saber o que aconteceu, Vilela? O quê? Deus acordou uma criança de 6 anos. Neto de uma das irmãs que faziam o grupo de oração da minha mãe. E acordou essa criança e disse que como o quarto dele ficava como se fosse iluminado. E veio uma voz e disse para a criancinha,
manda avisar pro Fernando Lemos que é pra ele vir pra Rosário do Sul. Deus falou com uma criança que não me conhecia direito. 6 anos, Vilela. 6 anos. Aí essa criança contou. Uma coisa tão específica. Contou pra avó. A avó contou pra mãe. A mãe passou pra mim. E eu e a Francine. Deus falou conosco. E disse: nos deu paz no coração. É pra Rosário do Sul que tu vai. Se eu não fosse Vilela, eu acho que eu não seria o Dr. Fernando Lemos, do Planeta Intestino, que vem pessoas do mundo todo pra Rosário do Sul. Você foi contra todas as... Contra tudo. Expectativas. Quando eu disse que eu ia pra Rosário do Sul, meu pai colocou as mãos na cabeça. Você tá louco? Pai, não, os meus chefes disseram: não vai, não vai. Cidade é muito pequena, não tem Lemos como ele. Acredita que uma criança foi tocada por Deus e falou com um médico especialista, e aí foi a decisão devida. Porque quando a gente toma as decisões corretas, dirigido por Deus, Vilela, dá tudo certo na vida. É verdade. E algumas experiências sobrenaturais que eu tive, uma delas aconteceu há uns 2, 3 anos atrás ali em Rosário. Eu estava operando, a paciente estava nesse lado do umbigo para baixo, paciente de uma cidade de Bagé, chamado Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Ela estava com a posição com as pernas para cima, posição como o Paquito falou do frango assado, né? Frango assado. E eu acabei, esse dia ela estava acordada, ela conversou comigo, mas fica assim, fica um campo que a gente deixa um pano que a gente pra pessoa não ficar olhando ali, né, Vilela? Sim, conversou comigo, estava acordada, né? Claro. Fui lá. E aí ela foi nas revisões e eu vi que ela estava incomodada, Vilela, com alguma coisa. Ela estava incomodada. Na segunda revisão ela chegou pra mim e disse assim: doutor, eu tenho algo para lhe dizer. E antes ela me disse assim: eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Não me acontece. Eu estou muito incomodada. Eu estou intrigado, doutor. E o senhor vai achar que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico, nada. Ela disse: o senhor estava no meio das minhas pernas, assim, lá, eu assim, entendeu, Vilela? É como se tu fosse ela, a cabeça dela aí, e eu aqui, operando. Tá. Só com um campo separando aqui. Ela não conseguia te ver? Não conseguia me ver, só o campo assim. Ela conseguiu olhar por cima do campo para lá. Quando eu olhei para lá, eu olhei alguém em cima do Senhor, com o formato de Cristo e com a mão no queixo lhe olhando todo o tempo. E do ladinho tinham seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada dessas enganações. Só que eu fechei meus olhos. E o senhor lembra que uma hora eu falei com um anestesista só para ver se estava acordada? E eu fechei e eu abri. E todo o tempo aquele ser estava parado e olhando o senhor para baixo. E eu disse para ela: não foi ilusão. Esse é o meu amigo que eu convido todos os dias para participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele, mas Deus tem algo com a senhora, para a senhora crer, para a senhora confiar. Isso aqui. Essa paciente é minha paciente até hoje. Teve uma outra situação bem parecida, uma senhora que começou a dizer que viu anjos passando por cima da minha sala cirúrgica, enquanto estava comigo operando também. É porque médico é uma das profissões mais céticas. É. Céticas que não acreditam em nada. Exato. Tá entendendo? Só na ciência o que é... É. E outra que eu tive para finalizar essas aqui, essa foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, minha equipe, eu era ainda residente. E sabe aquela, quando tu tá na juventude, que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe que todo mundo passa? Sei, tipo Né? o Lênin. É? Assim, Né? Sabe, lá.
Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sim. E aí chamaram, e aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente lá, né? Tinha um monte de residente, né? Porque lá tinha uma briga, quem ia chegar primeiro, o residente da cirurgia ou os da clínica pra reanimar, pra tu aprender a fazer a reanimação lá. E tinha umas 10 pessoas no quarto, umas enfermeiras. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não sair em 30 minutos, não. Acabou. Foi reanimado 30 minutos. E quem tinha chego era eu. Então, primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu. Porque quem chega primeiro é o que comanda tudo lá. Que é o Tá, responsável. tinha o pessoal da enfermagem ali, ajudando, um abusando, um massageando. E eu tava massageando, e o outro aqui sim. E faz atropina, e faz adrenalina. Na época que a gente faz tudo isso aqui. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não, pessoal, nós vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, Lemos. Os colegas falaram assim. Não, vamos tocar mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira daí, vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Porque existe, nós médicos somos céticos, sabe? Existe umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta e pode ter. É? Mesmo Pode, depois de pode. morto? Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação por umas coisas que não tem. Mas aquilo lá aconteceu pra mim. Aquilo lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Ele começou a mexer, só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou em... Rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. É? Era um quarto do SUS. É um SUS, quarto grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Porque o negócio aí é comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, Vilela, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Você viu vultos escuros e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo, no meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem tá ouvindo vai saber qual hospital que é, que eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só pra alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo tá recém começando. E eu acho assim, ó, Vilela, quase impossível. Não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, Vilela. É impossível, a maioria dos médicos não creem. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro. Ou eu te beliscar e milésimos de segundo subir até o teu cérebro e vir pelo ramo eferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar nova adrenalina. É uma coisa tão perfeita, coisa impossível. Então eu tenho apenas algumas, muitas experiências. Mas esse cara, o que deu? Foi embora depois? Quem? Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali.
Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu, acabou tudo, aí morreu. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo, eu já vi. Todo médico já viu. Qual é a coisa Vilela, que é comum a todas as pessoas que Vilela, morrem? assim, ó. É muito. Já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já. Ok. Você não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. É muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente. É como se... Tu vê que ali foi só o corpo que saiu. É uma chave. O corpo saiu. Pô, alma e espírito são eternos, cara. Estão ali. Tá entendendo? Só que aqui, é aqui nessa terra, que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Não tem brincadeira. E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos. Eu em primeiro lugar. E não ter falo da boca pra fora. É Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas de tudo que é criança, Vilela. E o médico tem que atender tudo que é criança. Não brigo, não discuto, mas ninguém bem capacito tudo. Mas tem muitos casos que entra oportunidade e eu sinto, é pra falar pra essa pessoa. E geralmente quando eu sinto isso de falar, Vilela, porque eu não tenho nem tempo na consulta, é tão rápido, né, Vilela, as consultas. E isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz, pô, eu precisava ouvir isso aí. Ou, eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu agora. Com um dentista do Canadá de Toronto, conversando comigo, uma telemedicina agora. Ah, é? Agora. 2 semanas atrás. Fui falar uma coisa pra ele e disse... Eu falei, teu problema não é doente, cara. Teu problema é outra coisa. E um cara muito culto conversando. Eu disse... Eu sou desviado. Eu luto contra isso. É isso aqui. É isso aqui. E aí... Isso aí. Mas... Eu incentivo a todos... A tentar conhecer. Não falar, não ter o pré-conceito, né? Em relação a esse assunto aí, né? Mas, me perdoa que nós ia falar sobre o assunto da hemorroida, eu entrei nisso aí, né? Entrei nisso aí, que é um assunto assim, ó, que eu precisava te falar isso aí, precisava te contar em relação a isso aí, porque todo mundo vê o doutor Fernando como uma pessoa muito séria, muito cética, muito tudo aí. E muitas pessoas não sabem que eu sou evangélico. Outro lado. Ninguém sabe. É uma pessoa que trabalha comigo, todo mundo sabe, né? Que eu entrego toda a minha equipe que trabalha comigo, todos os dias. Todos que trabalham comigo, todos. A maioria não é evangélico que trabalha comigo. Todos. Eu consago e digo que as bênçãos de Deus alcancem eles, a família deles. E que nós sejamos aqui, ó, um veículo de bênção para as pessoas aqui. E nós somos abençoados por causa da bênção de Deus lá. Isso serve para qualquer trabalho. E para qualquer família. Amém, né? Não é, Lene? Sim, com certeza. Impactante a história. E uma coisa que eu queria trazer aqui um dia também é as pessoas que tiveram experiências dessa morte. Pós-morte. Pós-morte. Pós-morte, depois retornam, né? Eu queria muito falar com essas pessoas. O que elas viram, o que elas sentiram, né? A gente teve uma convidada que contou isso. Né? Mas você quer falar sobre hemorroida? Podemos falar. Ou tem algum outro assunto que você acha que faltou? É isso aí. Isso aqui é uma coisa que deveria... Eu achei que assim, era uma pitada, já que eu vim aqui conversar contigo, assim, uma pitada que talvez muitas pessoas vão se surpreender com tudo isso que eu contei. Com certeza. Tá? Eu não me surpreendo porque eu também já tive experiências bem impactantes também. Um dia aqui conto, o Lene deve ter experiência também. Sim. Eu tenho tantas, Vilela, né? Tantas e tantas experiências. Você trabalha algumas aqui. Tantas experiências, tantas da mão de Deus, está no meio de cirurgias, no meio de procedimentos. Quantas e quantas, assim. Contei apenas algumas para te dizer. De te vir fazer uma coisa que... Mas assim, tem tanta coisa para contar, assim, tudo. E pessoas, assim, sabe, de fora, pessoas que não creem em Deus, pessoas que são totalmente apáticas com tudo aí. Eu digo, cuidado com o que tu pede para Deus. Porque... Cuidado. Que tem poder, né? Tem poder. Uma última, para nós fechar. Nós temos a nossa Clínica Lemos. O nome é Clínica Lemos, né? Tem eu, meu pai, a Francine. E passou uma pessoa na frente da clínica, descendo. E olhou.
acompanha até a esquina. Mas eu vou voltar. Desceu. Olhou de novo. E disse, vou entrar nessa clínica. E falou com uma secretária lá. Que por acaso não está mais lá comigo. Tu só avisa esses doutores dessa clínica. Não é paciente esse doutor aí que atende aqui nessa clínica aí. Até ela era paciente até do meu pai. Avisa. Que tem um anjo bem grande aqui, ó. Nesse canto aqui dessa porta. Porque tem uma porta aqui dos pacientes. Essa porta que é eu, meu pai e a Francine. Dessa porta do lado aqui, ó. Tem um anjo bem grande ali, ó. Segurando uma espada assim, ó. E se tu quiser, vai ali comigo pra nós olhar lá. Eu subi, desci e... E tá lá. E tá lá aquilo ali. E essa veio me contar pra mim. Não me surpreendo. Eu sempre peço pra Deus colocar os anjos deles ao redor do local onde eu trabalho. E protegendo, livrando de todo mal. E qualquer coisa com mal intenção que vá querer entrar lá dentro, que ele segure do lado de fora. Não me surpreendo. Essa pessoa totalmente desvinculada, não sabia nada de mim. Isso aqui nada. Tantas experiências sobrenaturais que é inquestionável a presença de Deus, a realidade que Deus é, Vilela. A parte espiritual é mais real do que nós mesmos tocamos. A parte real é mais real do que uma cirurgia que eu toco, que eu corto, que eu opero. Tá entendendo? Eu tô te passando pra ti, para as pessoas que estão ouvindo aqui, o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor não é a minha coloproctologia e nem o plano intestino. O que eu tenho de melhor é Deus na minha vida. Tá? Depois a minha família, obviamente. Mas Deus é em primeiro lugar da minha vida. Tá? E isso aqui eu incentivo. Muitas pessoas teve ontem não, foi quarta, talvez a pessoa vai talvez não, tá assistindo. Eles são de São Paulo, capital. Ah, é? Aqui, tiveram lá. Até e foram embora ontem lá. Então, eu fui fazer um exame de intestino comigo lá e essa pessoa que está assistindo, eu chamei ele no bloco para falar sobre a notícia da esposa dele que eu fiz o exame. Ele me olhou e me disse assim para mim. Eu vim ontem, tô me pedindo que é sexta, Perdão, o exame dela foi na quarta-feira e eles foram na quinta pegar a revisão comigo. Ele olhou para mim e disse assim para mim: que luz é essa que o senhor tem? Dentro do bloco cirúrgico. Agora, 4. Só para dizer que não são experiências longas, tá? E agora, 2 dias atrás. Que luz é essa que o senhor tem? E eu disse, por que o senhor está perguntando? Ele disse, nós viemos de São Paulo para cá por causa da luz que o senhor tem nos vídeos. Aqui. Me diz que luz é essa. Essa luz é Cristo, disse para ele. Ele me deu a mão e disse assim, a paz do Senhor, porque eu sou evangélico também. E eu não sabia que ele era. Agora, ele está assistindo, com certeza. Ele disse que ia assistir, ele sabia, te acompanhava, tudo assim, eu gosto muito do Vilela. Ele e a esposa dele foram para lá, passaram 3, 4 dias na minha cidade lá, e foram lá e estavam assistindo. E foi ele. E essa pessoa falou exatamente assim, que eles foram por causa de uma luz. Que luz é essa? Eu não falo nada, eu sou sério, não rio, não dou risada. E aí, que luz é essa? Mas as coisas espirituais de Deus se manifestam para algumas pessoas para entender, né, Vilela? Ô, Lene, tem mais algum superchat para ler? Tenho só o C. Villamarim. Tá bom. Posso ler rapidinho? Doutor, claro. Só um pouquinho. Esse aí é um doutor Cássio Villamarim, é um retinólogo da minha cidade, ele é mineiro, tá? Ele é um profissional de primeiríssimo gabarito, que é daqueles assim que eu digo lá, estão lá em Rosário, lá, que podia estar em qualquer lugar do mundo, tá? Um oftalmologista capacitadíssimo. Dr. Cássio Villamarim. Pô, que propaganda, né? Olha, propaganda aqui é. Ele mandou aqui, ó. Meu amigo Dr. Fernando, parabéns pela entrevista. O que tem a dizer sobre fazer medicina de altíssimo nível no interior? Abraço do amigo Cássio. Acho que o senhor até já falou. Já falei, né? E eu não preciso dizer, porque ele faz uma medicina de altíssimo nível lá. O Cássio é um dos exemplos que faz medicina de altíssimo nível. Ele é um retinólogo. Ele é uma especialização da oftalmologia, que é a parte da retina, que é a parte do fundo do olho. Entendi. Tá entendendo? Pessoas também extremamente sério, ó. Ele é meu amigo, tá? E eu não tenho que responder pra ele, porque ele faz isso aí tanto quanto eu, talvez até melhor do que eu. Foi. Fernando, antes de eu fazer as 3 perguntas finais, quer falar sobre hemorroida, que é um assunto que a gente pincelou aqui e tal? Só pra dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Principal sintoma de hemorroida. Vamos tirar da frente as coisas que... Isso, principal sintoma. Tá. Sangramento. É o principal sintoma.
Sangramento vermelho vivo quando defeca. Foi que tu teve, não foi, Guilherme? Tive. Esse é o sintoma mais comum. Ah, mas pode ser no meu caso não era hemorroida. Era um negócio lá dentro, um pouco mais pra dentro, tipo de um ferimento, alguma coisa assim. Tá. Pode ser fissura anal, mas tem que ter dor. Pode ser um tumor, pode ser isso. Mas nós estamos falando agora de hemorroida, tá? Porque quando a pessoa chega com sangramento, eu nunca sei dizer hemorroida. Vem pra eu te examinar. Tá. Porque às vezes a pessoa está tratando hemorroida, é um tumor que a gente nós falamos disso aí. Vivo. E é vermelho vivo. Vermelho vivo. Porque geralmente o sangramento alto que vem no intestino é preto. Melena, que a gente chama, tá? Isso aqui. Então, isso aqui, ó, ela pode se manifestar inchado do lado de fora do ânus, ter umas hemorroidas externas, como ter hemorroidas também internas. Isso tá? Que eu não sabia. São as hemorroidas de primeiro até o 4º grau, tá? Quanto maior o grau, mais a chance de descer e prolongar. Porque cada vez que a gente tosse, espirra e defeca, essas varicoses descem. E na verdade, Vilela, é errado dizer que eu tenho hemorroida e tu não tem. Todos nós temos hemorroidas. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Porque os vasos hemorroidários internos, todos nós temos. Tá. Todos nós temos, tá? Só que quando eles começam a se dilatar, aí que causa doença hemorroidária. Mas assim, ó, é algo extremamente comum. Ela não causa dor. Ela só causa dor quando está inflamada. Tem uma crise hemorroidária, tipo a do Napoleão Bonaparte que eu te falei. Entendi. Tá entendendo? Senão ela não dá dor. Se você me diz assim, ó, eu tô com sangramento e com dor, não é hemorroida. Vamos atrás de outra coisa. Uma fissura, uma laceração, uma criptite, uma papilite, uma doença inflamatória de reto, uma retite, tá? E é muito comum. Estima-se, como eu te falei, até 70% da população vai ter algum sintomatologia de doença hemorroidária, tá? E o que tu tem que fazer, que eu acho que é a principal lição para ser objetivo, para evitar que fique aumentando demais, tem que fazer uma cirurgia. Primeiro, tenta manter fezes macias. Cuidado higiene anal, que nós já ensinamos pro mundo como é que você faz o higiene anal. E terceiro, cuidado do excesso de levantamento de peso. Cuidado muito tempo de ficar sentado no vaso, que nós falamos aí. Isso dá hemorroida, né? Tudo, na verdade, faz, não é que dá, faz aumentar o grau delas. Entendi. Até ela ser patológica. Tanto que um termo certo é dizer doença hemorroidária. Tá. Do que... Tá? Hemorroidas é uma coisa. Tá? Doença hemorroidária. Claro que a gente fala pro leigo, tá com hemorroida. Mas o certo é doença hemorroidária, tá? E cuidado com alimentos ácidos. Por exemplo, o que quer dizer alimentos ácidos? Olha que interessante. Alimentos ácidos quer dizer que você come, o estômago faz a digestão e o resíduo que sai do estômago pro intestino vai com resíduo ácido, com pH baixo. E aí, as fezes vão ácidas e vai passar e vai ficar irritando seguidamente. Tem coisa que esses vasos lá, que arde lá. E na verdade é o seguinte, ó. Por que veio a fama que pimenta dá hemorroida? Exato. Da onde veio essa fama aí? É verdade ou mentira que pimenta? Mentira. A pimenta, ela pode fazer alguém que já tem uma doença hemorroidária pré-existente, por deixar fezes ácidas, junto com outros que eu vou citar pra você logo agora aqui, e fazer aumentar o grau dessas hemorroidas. É que nem a pessoa que tem um câncer de reto comer pimenta, vai piorar o sintoma, porque é ácido. Uma fissura quer dizer que a pimenta vai piorar qualquer tipo de patologia que tem na região do reto do ânus, não só da parte de hemorroida. E o que causa fezes ácidas? Vamos ver. Em qualquer pessoa, não é só em quem tem hemorroidas. Alho. Alho? Sabe como é que eu digo? Relação assim, ó. Alho é bom pra tudo, até pra dor de cotovelo. Não é assim? Hoje tudo é alho. Alho é bom pra muita coisa. Só que eu tenho um vídeo nosso que também viralizou, que o nome do vídeo é Proibido Comer Alho. E eu saí explicando. Bom, só que cuida, quando a tua comida tiver com gosto demais de alho, preponderando frente aos outros temperos, tem que tomar cuidado. Cuidado se fizesse muito. Mas eu comi uma pizza alho óleo, uma picanha alho óleo. De vez em quando, sim. Ok. Mas muito frequente demais alho, tu pode saber que vai começar a ter sintomas na região do teu reto. Olha que interessante. A cebola, ela é ácida, né? Qualquer um sabe, né? Mas depois que ela passa no estômago e passa a digestão, ela não libera resíduos ácidos pro reto, nem pro intestino. Então alho, cebola... Então já sabemos uma coisa aqui. Todo vampiro tem hemorroida. Tem hemorroida. Por isso que ele não bebe muito sangue. Porque perde muito sangue. Olha só, e tem medo de alho, né? Cara, que gênio, velho. Nossa, eu tô orgulhoso de trabalhar com esse cara. Eu senti uma ironia aí, mas tudo bem. Não, é sério. Tá bom. É sério. Tá bom. É. Então, alho, isso é importante pra caramba, é uma coisa que eu não sabia. É muito importante, né? Isso é muito pouco falado. Cebola, então, não tem esse assim, problema. Vamos deixar assim, ó.
quais são, vou citar alguns alimentos comuns aqui para saber o que, se for em excesso, tá, Vilela? Claro. Sem aquela coisa assim, sem radicalismo. Vamos lá. Pimenta. Pimentão. Pimentão também? Muito. Pimentão, muito, tanto quanto pimenta. Ele dá resíduo ácido pós passar pelo estômago. Chegou no estômago, chega suco clorídrico, pepsina, fator intrínseco, sai do estômago, vai para a segunda porção do duodeno, recebe suco pancreático, recebe os sucos biliares. E todo esse processo aí, ele vai liberar um resíduo que vai formar as fezes. Entendi. É depois desse processo que libera um resíduo com pH baixo. Então o que são as coisas que a gente tem que cuidar para não ser muito frequente? Vamos lá. Pimentão, alho, bebida de álcool, vinho, cerveja e cachaça em excesso. Também? Vinho também em excesso. Tá? Ah, mas não é saudável um vinho tinto? Sim, saudável. É saudável, um cálice de vinho tinto, eu não gosto, tá? Mas é saudável. Gosto de vez em quando tomar, quer experimentar tudo bem, mas eu não gosto. Não sou um apreciador de vinho, mas assim... Em excesso, pode deixar. Pesaço. Outra coisa, chocolate mais do que 2 vezes por semana. Dá resíduo ácido nas fezes. Pipoca e amendoim mais do que 1 vez por semana. É mesmo? Pipoca? Sim. Mais do que 1 vez por semana. Nossa. Tá? Em casa a gente come muito pipoca. Pipoca tem que cuidar, Bela. Pipoca ela pode dar, em algumas pessoas, da distensão abdominal, da dor abdominal, né? Por causa da celulosezinha que tem ali. Tudo que é derivado do milho tem que cuidar um pouquinho o excesso, né? Outra coisa, bacon, salame, salsichão, esses aí dão resíduo ácido, sim. E pessoas que usam muito esses molhos de tomate pronto, esses extratos de tomate pronto aí, isso aí, se for demais, e dá resíduo ácido nas fezes e vai deixar tuas fezes ácidas e vai passar e vai irritar alguma patologia pré-existente lá, ou vai até criar alguma patologia, no sentido, uma fissurinha anal, que é um cortezinho, edemaciar um vasinho ali, só por isso aí. Mas tá? Por causa das coisas químicas que eles colocam? Exatamente, porque se tu fizer um molho do tomate da fruta, aí não tem problema. Não dá resíduo ácido. O que tem nesses molhos que... Tem acidulantes, acidificantes, que é para... Corantes. Mas é mais os acidulantes, os acidificantes, que é o que fazem durar bem mais tempo, tá entendendo aí? Que isso aí, na verdade, fez ácido. E temperos esses que utilizam, não sei se usam muito pra cá, galera, que são os temperos prontos, que tem tudo dentro. Tem alguns nomes específicos aí. Sazon. Tá? Sazon, arisco, sazon, essas coisas demais. Também isso aí dá resíduo ácido. Essa é a lista que tem que cuidar para não comer em excesso, porque vai começar a ter sintomas. Parece que minhas fezes, o pessoal diz assim, sai meio queimando, parece que tá meio quente lá. Já tá entendendo aí? Isso aí é quando tu comeu algum alimento que deixou resíduo ácido. Aí você tem que lembrar disso. Tu tem que alertar, ligar a luzinha e dizer, eu vou parar um pouco, porque se tu ficar insistindo naquilo ali, Vilela, vai dar rolo. Carboidrato, farinha branca. Não, farinha pra parte do reto não. Tá? Né? Assim, hoje em dia sabe-se, né, que se você diminuir farinha branca, diminuir a própria lactose, tem seus benefícios, obviamente sim. Mas em relação à parte do reto, não. Se tu dizer assim, ó, diminuir farinha branca para problema de inflamação no intestino, retocolite doença com toda certeza. É algo que os meus pacientes com Crohn retocolite, eu digo, retira o glúten, tá entendendo? Mas pra parte de reto, não. Entendi. Obrigado demais, Fernando, por esse papo, e vamos para as perguntas finais que eu faço para todos os convidados. Contigo não vai ser diferente. Primeiro, obrigado, cara. Quanta coisa a gente aprendeu hoje. É incrível. Eu acho que esse vídeo vai ser muito assistido e vai fazer muita diferença para muitas pessoas. Então, obrigado demais, doutor Fernando. A primeira pergunta é o seguinte, olhando para trás, a gente falou da sua vida, da sua carreira. Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Foi essa decisão de ficar lá ou teve algum outro que você quer realçar? Sabe, Vilela, eu tive algumas perdas, assim, tipo avós que morreram, tio que morreu, tudo pessoas bem próximas minhas, assim, mas como eram pessoas que eu sabia para onde eles iam. Te deu uma tranquilidade. Sim, e não é só uma esperança, uma certeza, né? Na verdade, sabe, um momento assim de muita angústia que eu passei na minha vida foi, acho que eu não sou bom de data, uns 5, 6 anos atrás, que meu pai e minha mãe se acidentaram. Como? Eu tava em Bento, foi numa Páscoa, né, Francine? Meu pai e minha mãe, nós estávamos lá em Bento Gonçalves, na terra do meu sogro e da minha sogra lá, né? Eu gosto muito de Bento Gonçalves, eu vou seguido pra lá. E eles estavam num outro local, numa reunião familiar, tá? Num hotel, especificamente. E o meu pai aquaplanou.
uma caminhonete grande, nova, 4x4. Aquela aguinha que o carro vai deslizando, né? Quando tem uma camada e de água. Caiu, Vilela, e... Caiu o quê? Numa ribanceira? Caiu numa ribanceira, perto de um riacho. Nossa. Não abriu nenhum airbag. Um carro de 1 ano, Vilela. Tá entendendo? Não abriu airbag? Não sei se convém dizer isso, mas... Carro top, tá entendendo? Não abriu nenhum airbag, caiu de frente. Uma caminhonete fortíssima, assim, afundou a frente. Tá entendendo? E... destruiu tudo a frente do carro. Perdeu pé total, aquela caminhonetona lá. Meu pai e minha mãe saíram quase que intactos. Minha mãe teve uma coisinha no braço, que foi lá ver lá. E 2 coisas me chamaram a atenção nisso aqui. Primeiro foi uma angústia muito grande, porque eu estava longe deles. E na iminência da... Quem quer perder um pai e uma mãe, né, Vilela? E perder os dois ao mesmo tempo, né? Nossa. Quando me ligaram e me disseram que meus teus pais se acidentaram e foi um acidente feio. Mas tem 2 coisas que eu quero citar ali. De tudo eu tiro... Tudo da minha vida eu tiro exemplos. Tudo! Eu sei que isso é chato, mas pra mim eu tiro exemplo. 2 coisas primeiro. Primeiro exemplo, assim. Quando... o rádio arrebentou. Mas o rádio começou a tocar uma música. Com eles 2 dentro, peso dentro. Eu me esqueci a música, Lene. É aquela música... eu vejo uma pequena nuvem... Conhece? Do tamanho na mão de um homem... Mas esse é o sinal... Vai chover. Vai chover. Ministério Apacentar. E estava chovendo muito. E se tivesse andando um pouquinho mais, eles iam num riachozinho que tava ali. E o carro ia afundar. E o carro tava destruído, o rádio destruído. E isso aí deu uma paz pra eles. Eles escutaram essa música? O rádio do nada. Do rádio? Do rádio. Essa música. E o mais interessante foi o seguinte. Parou uma pessoa, um colono, vamos dizer. Colono não no sentido pejorativo. Que trabalhava na colônia. Sei. Num carrinho bem humilde. No meio de uma chuva. Ele que foi lá embaixo se embarrou, ajudou a tirar eles, ligou pra polícia. Ele foi o bom samaritano. Aquela parábola de Jesus que mostrou que passou religiosos ao largo de uma pessoa caída, depois passou os levitas, que eram os que organizavam o templo, e passou um samaritano, que era uma pessoa que era malquista pelos judeus, porque era uma raça mestiça. E foi ele que pegou, colocou na sua cavalgadura, levou lá e disse assim: o que tu precisar, depois eu vou passar aqui e vou te pagar. E eu liguei para ele e disse: tu foi o bom samaritano. Então eu não consigo assim, Vilela, assim, ó, quando passar por algum acidente e tu vê que não tiver ninguém lá, para. Tu pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode ser a pessoa que faz a diferença entre vida e morte. Vida e morte ali. Ou de sofrimento e não sofrimento. Porque estava chovendo, tinha um córrego grande ali, o carro estava afundado e estavam ali dentro, tá? E eu consegui o telefone dele, eu conversei com ele, me coloquei à disposição dele, que tu precisar de mim. Ele disse: não preciso de nada. Humildade do cara. Precisar de mim. Fica o meu telefone, isso aqui, até uma coisa financeira, alguma coisa. Não preciso de nada. Não, nada. Tá? Mais do que minha obrigação, não tinha ninguém ali. Eu disse assim, o cara se embarrou todo, Vilela. Vilela, me diz uma coisa, um dia de chuva, tu vê um carro lá embaixo, pensa assim, quem é que ia parar? Se embarrar, o cara se embarrou. Se embarrou tudo. Barro vermelho, que é aquele local que estavam lá perto no Rio Grande do Sul, lá. Isso aqui. E eu acho que esse aí foi um momento que foi muito tenso, até eu conseguir entender o que tinha acontecido. Porque a ligação que me fizeram pela primeira vez... Te assustou? Disse assim, pelo jeito, os pais se acidentaram e os pais morreram. Foi mais ou menos assim que me passaram. Então foi uma tensão muito grande. Até ver que eles estavam bem. Até chegar tão bem. Segunda pergunta é uma coisa que eu quero... Tô interessado em saber sua resposta, porque a gente falou sobre isso aqui, sobre morte, né? A gente vai morrer um dia e esse vídeo vai ficar para sempre aqui, e eu vi a tua visão sobre a vida eterna. Mas eu queria que você deixasse para as pessoas que ficarem aqui depois, para daqui 327 anos o pessoal voltar nesse vídeo, para saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, sua frase de lápide, qual seria? Vou parafrasear o famoso escritor russo Dostoiévski. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski, a frase não é minha. E eu parafraseio ele quando eu posso falar com amigos. Com amigos.
Eu gosto de dizer bem claro, assim, com as minhas palavras, o que Dostoiévski disse. Novamente, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E ele se converteu no final da vida, tá? Ah, é? Lutou muito tempo questionando a presença de Deus, tá? Eu gosto de dizer assim, ó. A ciência sabe que nós temos corpo, alma e espírito. Sabe, é científico. Corpo que tu toca. Alma são os teus pensamentos, os teus 5 sentidos. Lembranças. Tudo, tua alma. O espírito, nós não acessamos ele com nada. Tu não acessa com sexo. Não acessa, que eu chamo, tu não preenche. Tu não preenche ele com família. Eu vou te falar umas coisas bem... muito boas, né? Muito, assim, dignas. Drogas. Tu não preenche com amor. Tu não preenche com dinheiro. Tem tanta gente que, cheio de dinheiro, você mata. Os 27 anos, né? Kurt Cobain e quantas aí, né? São dos 27 anos. Por quê? Pessoas com tudo, né? Elvis Presley, que morreu na banheira com o livro Face Dourada de Cristo, né? Um cara que lutou a vida toda, né? Talvez possivelmente pode ter sido morreu salvo, talvez, naqueles momentos finais da vida de Elvis. Elvis não ouvia. Elvis levava nas turnês dele um quarteto, né, evangélico, para cantar quando ele chegava lá, para ele poder nanar, dormir. Sabe disso? Não sabia Sim, disso. Tem até... Senão ele não conseguia. Tem comentários, porque ele sentia a paz quando ele ouvia os louvores. Ele que cantou. Olha só. A paz dele, ele disse que nunca ouvia rock em casa nem no carro. Que doido. Ele cantava rock. Mas a paz que ele tinha... O Elvis foi batizado numa Assembleia de Deus, né? Não sabia também. E tem documentário, Elvis 1, 2, 3, vale a pena comprar. Muito legal, atrás. Cara, vai atrás. Agora ele soltou um bar, hein? E na verdade, isso, eu gosto de dizer o seguinte, ó. E essa parte do espírito é como se fosse um quebra-cabeça, Vilela. Todos nós temos uma peça de um quebra-cabeça faltando. Só que essa peça é muito difícil, Vilela. Sabe aquela figurinha que ninguém consegue? Todo mundo tem, que é o vazio. Que é aquela doença que ninguém consegue achar e tem alguma coisa a mais, e a pessoa tem dinheiro para pagar melhores tratamentos, melhores remédios, que não preenche. Eu digo que existe essa pecinha que tem um formato muito estranho, porque nada encaixa nela. Tu não preenche com dinheiro, com sexo, com amor, com família, com nada. Só preenche ali com Jesus Cristo. Por isso que quando tu te envolve com Ele, tu diz assim, eu encontrei o que eu faltava na minha vida. É por isso que eu fico muito a pena quando essas pessoas acabam se suicidando, Vilela, que tem muita grana, que tem o mundo aos seus pés, que eles não souberam, talvez alguém não chegou e disse assim, olha, falta aquela pecinha, falta o que Dostoiévski disse, que todo homem tem vazio do tamanho de Deus. E tu vai buscar uma vida toda preencher esse vazio com muitas coisas. E o ser humano busca saber com o quê? Com consumismo. Eu vou trocar minha casa, eu vou trocar isso aqui, e eu vou ser feliz se eu viajar lá pro Nepal, e tu fica a vida toda colocando expectativas para tentar preencher esse vazio. E não vai preencher. Então tô dizendo, não perde o teu tempo. Vai logo tentando preencher essa parte espiritual com Deus, senão tu vai chegar no final da vida e vai dizer, como eu perdi tempo. Tá entendendo? Mas sempre é tempo, tá? Tem pessoas idosas aqui que não preencheram isso aqui. Dá tempo, porque essa vida é bem rapidinho, tá? Como o Rick Warren, que é um escritor de um livro que eu gosto muito, chama-se Uma Vida com Propósitos. Ele disse uma coisa muito interessante sobre a nossa existência. Ele disse a existência na Terra, Vilela, pra entender? A nossa existência é como se fosse um livro de infinitas páginas. E a nossa vida aqui na Terra é como se fosse um pequeno parênteses no meio de uma linha. Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Então vamos preencher esse quebra-cabeça que Dostoiévski já falava, que na verdade é o que eu gostaria para o meu epitáfio, seria justamente parafrasear Dostoiévski. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você acha de tudo isso que o médico relatou? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Volto a dizer, os créditos eu dou ao canal Inteligência LTDA, o link vai estar aqui na descrição. É um canal abençoado, tá bom? E aqui também está a chave Pix do meu ministério. Se você quiser ser um abençoador, ser um
plantar uma semente no nosso ministério, ser um parceiro para abençoar esse canal, eu tenho orado a Deus para que Deus dê multiplicação, prosperidade e saúde, os comprovantes que têm aparecido. Deus prepara sempre parceiros para poder estar abençoando e estar andando de mão dada para que a obra de Deus continue. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que pensam de uma outra forma, eu também não vou contra, deixo falar, tem tanta coisa que coloca aqui nos comentários, eu não falo nada, o que é bom é Deus nos justificar. Eu tenho levantado os semeadores da boa semente, uma vez por mês. Você semeia aquilo que Deus tocar no teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai devolver para a sua vida. Se você não puder, ore por nós, porque eu creio no poder da oração. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e até o próximo conteúdo. Se você gostou, deixe um comentário aqui e compartilhe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.